Olá, tudo bem com vocês? Então tá bom. Bom, hoje eu vou estar falando para vocês, declamando para vocês mais um de meus poemas, né? Esse intitulado O Outro. Mas antes eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse poema que eu entendo que esse poema seja bem atual, dada a situação, o contexto social, contexto econômico, né, no qual a gente vive. Bom, esse texto, o outro, ele surge em decorrência de muita coisa que eu tenho lido e tenho assistido sobre o poder do indivíduo em realizar sonhos, em realizar, ter sucesso. E claro que isso é importante, a ação, a iniciativa do indivíduo é importante nesse processo. Porém, o que eu tenho percebido diante dessas leituras e desses vídeos que eu tenho assistido é que você tem uma carga muito grande, até mesmo emocional muito grande, em cima do indivíduo e sobre esse sucesso, né, que ele deveria, né, ou deveria ter em relação a essa sociedade na qual a gente vive. E esse texto, né, ele vem um pouco na contramão de tudo isso. Né? Por que esse texto vai na contramão? Diante de todas essas situações, né, que coloca essa carga muito pesada em relação ao indivíduo, o seu sucesso, né, que só depende de você para conseguir determinada conquista. E, na realidade, esse texto ele vai um pouco na contramão disso, como eu já disse. Ele vai na contramão por quê? Porque você, muitas vezes, sozinho, numa busca, né, para conquistar tudo isso, você não pode desconsiderar o outro também nesse processo. O outro, a participação do outro na vida da gente também é importante. E o que eu tenho percebido é essa desvalorização do outro. O outro também é importante nesse processo de conquista. E isso é uma coisa natural. Se você parar para pensar, né, quando o ser humano, né, ele nasce, né, um bebê nasce, ele já logo depende do outro. E por que negar a importância do outro? O outro nos ensina. Até mesmo coisas positivas, que é legal, e até mesmo em situações negativas. Então, a todo momento, a gente está aprendendo com o outro. O outro nos ensina. O outro também nos ensina. E o outro também tem um papel importante na vida da gente. E essa carga muito pesada em relação ao indivíduo faz com que as pessoas se sintam muito decepcionadas consigo mesmo, quando ela não consegue atingir aquele objetivo. Né? Porque você individualiza a coisa de uma certa forma que você não pensa em mais ninguém. E muitas vezes não nega a ajuda de outras pessoas. Né? Porque você assume isso de uma forma tão intensa que você desconsidera o outro e vê o outro muitas vezes como um inimigo. E nem sempre isso acontece. E nem sempre. Muitas vezes a gente acaba perdendo a oportunidade por não observar o outro. Ouvir o outro também. Porque a gente tem que ter essa capacidade de aprender com o outro. Isso é em todo o processo. Isso é o princípio da própria educação. Então, esse texto ele surge com esse objetivo. E, para mostrar para vocês o texto que eu montei, o poema, esse poema ele diz o seguinte, né? Só para ilustrar agora com o poema. Eu gostaria de ler para vocês e depois a gente volta um pouquinho nessa discussão. Então o poema é assim: O outro. É pelo outro o meu pranto, meu encanto, desencanto. É no outro que me reencontro e também não encontro, diante de tantos
desencontros. E com um canto mal orquestrado, vou aprendendo a fazer reparos, alimentando ódios, paixões e ilusões. E assim, de mãos dadas com o outro, vou me transformando, experimentando a dialética, saboreando com ética a minha própria estética. E sigo sem vilipendiar o outro pelo viés econômico, que não reconhece a generosidade do outro. E se hoje reconheço o âmago do meu ser, da minha individualidade, devo tudo ao outro. O outro. Bom, então nesse texto eu destaco a importância do outro nesse processo. E claro, ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. E muitas vezes eu vejo esses cursos e essas né, até a própria sociedade que a gente vive, né, que individualiza, né, que coloca tudo como as conquistas como algo que depende de você, né? Um exemplo é a questão do empreendedorismo, né? O cara tem que ser empreendedor a todo momento, criar o seu próprio negócio. Isso quebra tudo, né? Quebra o coletivo. Então, claro que é importante, como eu já disse, a iniciativa, o poder de ação, reflexão, né? Você não pode ficar estacionado e dependendo única e exclusivamente do outro. Mas a gente pode aprender muito com o outro. E a ideia é essa. E eu tenho um livro também, que é um livro intitulado Individualidade para Si, em que o professor, um livro escrito pelo professor Newton Duarte, que ele faz uma discussão um pouco parecida com a minha. Porque ele diz o seguinte, olha, é uma ilusão, um erro, supor que o melhoramento ético seja puramente individual. A síntese dos elementos constitutivos da individualidade é individual, mas ela não se realiza e se desenvolve sem uma atividade para o exterior, a atividade transformadora das relações externas, desde com a natureza e com os outros homens, em vários níveis, nos diversos círculos em que se vive, até a relação máxima que abraça todo o gênero humano. Então eu acho que é um pouco nessa direção. Ninguém está sozinho. Essa é a ideia. E se muitas vezes a pessoa tem um fracasso, ela não deve se martirizar também em relação a isso. É em decorrência também desse modelo econômico no qual a gente vive. Qual a saída para tudo isso? Se aperfeiçoar, ouvir o outro, né? Aprender com o outro, ter um olhar mais atento em relação às coisas que acontecem ao seu redor, né? Colaborar com o coletivo, né? Ampliar as suas relações sociais, né? Eu acho que isso pode ser algo que possa te ajudar muito, né? Ninguém dá conta de tudo sozinho. Então, esse é o meu texto e essa é a minha reflexão sobre o papel do outro nas nossas vidas. E espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem bem e olhar atento a todos.